Você quer viver bem? Quer viver mais? Fica comigo que eu vou te mostrar uma coisa. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem comprar. Abra sua conta no Sicredi. Hoje o Saúde e Bem-Estar tem o prazer de trazer novamente aqui o Dr. Eduardo Cauano, presidente da Unimed, para trazer novidade para a gente aqui. Boa tarde, doutor, tudo bom? Boa tarde, Plácido. Obrigado pelo convite novamente para participar do seu programa. É muito bom, doutor, pode ter certeza disso. Doutor, eu vou começar com uma pergunta, porque é uma das coisas que está me chamando mais atenção com relação à questão da Unimed. Prevenção, né? E eu acho que isso eu acho que é a chave do sucesso. Eu vejo que cada hora vocês têm aumentado essa questão dos programas de prevenção para os associados. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. A palavra prevenção realmente é chave na área da saúde, mas também em outras áreas também que não seja a da saúde. Prevenir uma doença, ela deve se começar bem cedo, certo? Na própria cultura do indivíduo. E a Unimed Campo Grande, ela oferece, através do Viver Bem, programas que justamente direcionam para a prevenção de uma doença. Hábitos que deveriam ser mudados para poder prevenir uma doença lá no futuro. Então nós damos muita ênfase na mudança de hábito, tanto é que nós temos um programa chamado Mude um Hábito. E eu estou vendo que vocês toda hora estão acrescentando algumas coisas. Essa deficiência do ser humano em trabalhar a prevenção, e como a gente estava comentando anteriormente, em várias áreas, né? A gente percebe que isso se torna uma bola de neve muito maior em doenças mais graves, né? Dentro lá da Unimed, quais são os programas que a gente pode citar aqui para quem está assistindo, um associado, saber que, poxa, eu posso ir lá e aprender sobre isso? Dentro dessas ações que nós fazemos, Mude um Hábito, existem programas voltados para as doenças crônicas, para o hipertenso, para o diabético, para a obesidade mórbida e o sobrepeso, para os idosos que sofrem alterações ao longo da vida. Enfim, são programas que são voltados para mostrar que uma prevenção pode evitar um desfecho ruim lá na frente. Em todas as faixas de idade? Em praticamente todas as faixas. As crianças, elas tratadas de uma forma diferente, mas assim, quando existe uma cronicidade nela, também acaba entrando nesses programas quando são pertinentes. Não, é uma coisa interessante, pensando assim no lado empresarial, de uma certa forma, a empresa que tem um plano com vocês e ter isso para o funcionário, isso também evita muito problema de falta do funcionário, né? Diminui bastante também o absenteísmo dentro de uma empresa. Nós temos equipes que vão também diretamente nas empresas oferecer os programas, dar todas o leque de opções para ela poder se inserir nessa prevenção. Então o empresário também consegue isso dentro da empresa dele? Eles conseguem dentro da empresa. A gente faz todo um trabalho com a equipe, fazendo uma busca proativa dessas doenças crônicas e da prevenção. Né? Você que tem empresa e está pensando num plano de saúde, vale a pena consultar, isso vale a pena. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tirando um pouco lá da prevenção, mas ainda correlacionado. A gente viu aí nos últimos meses, aqui em Campo Grande, ser acometido por problemas de virose, síndromes respiratórias, que lotou tanto a parte privada como a parte pública. Como que foi visto isso aí pela Unimed? Felizmente, assim, são doenças sazonais, né? Especificamente de época, que elas acontecem. E com a estrutura que nós temos de pronto atendimento num hospital de referência, inclusive com retaguardas de UTIs, elas são suportadas com essa estrutura. Porque é uma coisa interessante para você que está assistindo, porque assim, o que a gente percebe, né? Nós tivemos aquele problema na pandemia, onde muitas cirurgias eletivas foram reprogramadas por conta da ocupação dos leitos, né? E a gente viu, não vou citar nomes aqui de hospitais, mas a gente viu alguns hospitais tendo problema, né, de superlotação, e a rede pública então nem se fala, né? E isso acabou atrapalhando algumas coisas sobre cirurgias eletivas, né? Sim, a pandemia ela foi muito impactante
nas cirurgias eletivas, assim como nas próprias consultas que deveriam ser realizadas à época e não houveram. Logicamente, isso refletiu depois da pandemia, né, com um aumento expressivo, né, da procura por consulta, por exames que não foram realizados, né, e a Unimed Campo Grande, por ter uma rede ampla, seja ela de médicos, seja ela de hospitais, de clínicas, ela também, e a própria estrutura hospitalar em si, ela consegue dar suporte para essa situação. Ela tem uma retaguarda boa, né? Tem uma retaguarda muito bem preparada, muito bem credenciada, vamos dizer assim. Aproveitando e falando nisso, a gente percebe que, como usuário, que está mudando muita coisa ali na questão da Unimed. Como essa questão dessa mudança de governança, né? A gente, por exemplo, o que a gente está conversando hoje, a gente conversou, já está diferente da entrevista passada, essa mudança aí. Você, como presidente, eu estou vendo que você está mexendo nas peças aí, né? O que você pode dizer para a gente, para o associado que está assistindo, ou para o empresário que, de repente, quer contratar um plano? A nossa mudança de governança, ela veio por uma recomendação da Agência Nacional de Saúde. A Unimed Campo Grande é considerada uma Unimed de grande porte. E nós seguimos a orientação de segregar as funções, separando uma diretoria executiva, que hoje são técnicos, são 3 diretores executivos, e um conselho de administração, vamos dizer assim, mais estratégico. Logicamente, por sermos os proprietários da cooperativa, né, eles nos reportam todas as ações executivas que devem ser realizadas e também emanadas do Conselho de Administração. Estou falando isso porque, salvo engano, semana passada eu vi que teve algum problema em alguma Unimed, aí parece que teve um probleminha aí de caixa, não sei qual Unimed de fora, não me recordo aqui, mas teve um problema, né? Questão de gestão, ela é muito impactante em qualquer empresa, certo? Então, se você não tiver uma política muito bem embasada, não tiver transparência na sua gestão, logicamente o risco aumenta e o insucesso ele pode vir com uma administração ruim, às vezes, né? Tá chegando uma pergunta aqui e é interessante porque acho que às vezes a pessoa fica confusa, por exemplo, como essa que teve o problema de, entre aspas, quebrou. E a gente já tem outros exemplos, né? A Unimed em São Paulo teve um problema, numa época também a Unimed no Rio. Para quem está assistindo, a Unimed, apesar de ter o atendimento nacional, ela não é nacional, né? Ela é regional, né? A administração. A administração, ela é personalizada da Unimed Campo Grande, da região de Campo Grande. Nós carregamos a marca Unimed e onde nós precisamos ter, fora da cidade de Campo Grande, assistência através de outras áreas que levam o nome Unimed, fazem com que esse atendimento ele seja possível, porque a gente faz o que a gente chama de intercâmbio. Então, para falar para complementar, até para esclarecer, quando ele está lá em viagem, ele está em trânsito, porque às vezes ele pode preocupar com a gestão daqui, né? Por exemplo, esse que estava com essa Unimed que deu problema. Essa vai ter problema, mas, por exemplo, a daqui que está saudável, ele pode ter atendimento em qualquer outro lugar porque não tem problema, né? Com certeza. A Unimed de Campo Grande estando bem, economicamente bem, financeiramente bem, as portas elas sempre vão estar abertas em qualquer parte do país. Isso é importante porque hoje a pessoa vai comprar um plano, né? Ela tem que examinar essa questão da saúde do plano também, não só a saúde dela, a saúde do plano, né? Porque de repente ela vai, faz um plano, investe, começa a pagar e de repente tem um problema desse, o desconforto é geral, né? Isso aí, assim, isso aí é uma premissa básica que até a própria Agência Nacional de Saúde, que regula os planos de saúde, as operadoras, elas insistem muito. Se você quer estar no mercado, você tem que estar saudável economicamente, para que você possa atender os seus beneficiários, seus usuários em qualquer parte do país. Então, essa é uma condição que todo usuário, antes de buscar um plano de saúde, ele tem que olhar realmente a saúde financeira daquela operadora. Porque senão, principalmente uma hora que precisa de uma cirurgia, né, complica a vida. E que nem o caso dessa, eu sei que saindo um pouco aqui do caminho, mas, por exemplo, essa pessoa que tinha esse plano quebrou.
como que ele faz se por acaso ele tiver que migrar para outro? A carência é absorvida ou não? Ou ele começa do zero? São regras bem específicas. A gente tem que olhar cada caso para poder saber se existe portabilidade desse plano. Isso, portabilidade. Tá? Porque assim, a maioria dos planos hoje são empresariais. Alguns são de pessoas físicas e individuais. Então, assim, não dá para a gente cravar assim, qual o momento, qual é a regra básica para você fazer a portabilidade. Tem que trazer aqui para a gente, faz a análise do mercado e a gente faz a adequação possível para poder absorver esse plano que foi, de repente, quebrou, né? E, doutor, a gente vê e chama atenção essa questão do hospital que tem lá, que é recente, né? Ali ele está abrangendo todas as áreas, tem todas as especialidades lá, tanto para o pronto-socorro, como, por exemplo, antigamente se falava assim, sofreu um acidente, vai para a Santa Casa, né? Mas hoje a gente tem uma estrutura muito grande lá, né? Hoje o usuário, ele pode contar com todas as áreas lá. E uma outra questão, independente claro, você tem que seguir as regras da ANS, mas toda e qualquer cirurgia pode ser feita lá no hospital? Nós conseguimos absorver praticamente todas as áreas e todos os tipos de trauma dentro do Hospital Unimed. Sim, certo? Mas, logicamente, a gente também depende da capacidade, às vezes, que está instalada lá dentro. E aí a gente tem que dividir com a rede credenciada. Por isso que a gente faz parceria com os hospitais. Então, assim, se quiser ir para o hospital, com certeza lá nós vamos dar um encaminhamento, ou seja, ficando lá, ou se precisar de transferir para uma rede credenciada que nós temos parceria, nós vamos fazer assim, dessa maneira. Porque eu falo, o pessoal comenta muito isso, né? Antigamente, Santa Casa, mas assim, a estrutura que tem lá hoje é uma das melhores estruturas hospitalares dentro da cidade de Campo Grande. Hoje, dificilmente a pessoa sai de lá por falta de estrutura. Tudo que nós temos de moderno dentro da área de equipamentos, da área de estrutura, está lá dentro do Hospital Unimed. Para todo tipo de cirurgia? Para todo tipo de cirurgia. Só uma curiosidade aqui. Há algum tempo atrás, a gente entrevistou alguns colegas da robótica. Tem previsão dessa parte robótica? Tem intenção? A robótica, ela é uma inovação tecnológica da medicina, né? Que ela vai vir para Campo Grande. E tem, lógico, nos nossos nos nossos radares, a robótica para Campo Grande, sim. Agora, se ela precisar quando, isso aí só o tempo vai dizer para a gente, até porque ainda é um procedimento que não tem cobertura dentro do hall. Ah, entendi. Continua com a gente, não para não, a gente vai para o YouTube, mas continua lá que ainda tem mais um pouquinho de entrevista para você. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Continuando, aí é uma coisa assim de curiosidade. Você falou que a robótica ainda ela não está coberta pelo rol da ANS? Por enquanto ainda não tem cobertura dentro do rol da Agência Nacional de Saúde. E aí, por exemplo, porque eu já tive um familiar que já teve que passar por uma cirurgia dessa, claro, foi por fora, mas como que funciona no caso? A pessoa, por exemplo, a gente vê muita indicação para problemas de próstata, né, porque é pouco invasivo. Como que vai funcionar, por exemplo, com esse tipo de situação por não estar ainda no rol da ANS? Veja, assim, normalmente o médico assistente, ele tem as referências dele dentro do país para ele poder falar assim, naquele local eu vou lhe encaminhar se você desejar, assim o desejar, para ser submetido à cirurgia via robótica. E nós, dentro das negociações com o usuário, nós fazemos as devidas orientações do que
pode e do que não pode para a gente poder fazer aquela cirurgia. Ah, entendi. Então, tipo assim, uma dúvida, tá? A internação estaria incluso, então, para quem tem um plano, estaria tranquilo? Dependendo do hospital que ele Isso, for, claro. dependendo do hospital que ele for, às vezes vai ter cobertura e a gente vai fazer o reembolso devido para o cliente. Aí, no caso, ele faria só o pagamento da parte robótica, né? Seria isso? Da parte robótica, do honorário médico, às vezes ele não é coberto, né? Porque não está dentro do rol, então o honorário é separado também. Entendo. E falando um pouco sobre isso, dessas questões de inovação, a gente percebe que assim, a gente anda entrevistando muitos colegas aqui e prestando muita atenção com essa questão da tecnologia, né? Cada vez mais tem aumentado na medicina e ainda se fala muito na questão aí eu acompanhei essa semana uma cirurgia realizada num lugar e operada pelo outro, né? Uhum. Como que está essa questão da tecnologia aqui em Campo Grande, no caso ali no hospital? A inteligência artificial ela já está presente no nosso meio, tá? Seja ela para acompanhar a trajetória, né? Porque ela já vem sendo colocada inserido dentro do prontuário e aí dali você começa a acompanhar toda a trajetória dele dentro do sistema de saúde até ele realizar o procedimento. E depois acompanha o pós também, certo? Na parte administrativa também, autorizações de exames, contato com o beneficiário que às vezes não está aqui, está a 400 km, 300 km, ele consegue fazer, né? Então, ela já é presente assim no nosso dia a dia. Os aplicativos também, eles estão melhorando através da própria inteligência artificial mesmo. Então, ela consegue encurtar a distância, né? E você ganha sem ter que se deslocar até uma sede, até um hospital. A gente percebe hoje, né, que assim, a pandemia, de um certo lado, trouxe alguns benefícios. Uma delas é a telemedicina, né? A pandemia ela acelerou a entrada da telemedicina, né? Nós, aproveitando a experiência que nós ganhamos na pandemia, colocamos uma cabine de teleatendimento no hospital, 2 até, um para pediatria, outro para parte adulta, porque isso é interessante, o movimento era grande, né? E aí a pessoa tinha a possibilidade de fazer a teleconsulta na cabine lá no hospital e dali resolver, ou então ser direcionado pela equipe lá para poder fazer algum tipo de procedimento. E nós também, hoje nós temos o pronto atendimento digital, né? O PA digital, que também a pessoa lá de casa, às vezes ele vai poder já, antes de se deslocar para ir para o atendimento, falar o que ele está sentindo e ser orientado. Ou ele vai ser prescrito, ou ele vai ser orientado aí para o então já tem. Isso é uma coisa legal. Vamos falar isso aí. A gente está chegando no final, mas eu quero saber. Então já dá, a pessoa, antes dela se deslocar para o atendimento, ela já pode Normalmente são sintomas de baixa complexidade, então você fala assim, um sintoma gripal, alguma coisa assim que seja que você tenha dúvida, né? Até para o seu filho, você pode, às vezes, para uma consulta à distância, né? Saber o que vai fazer, se ele vai ser medicado por ali, porque é possível fazer receita evita o translado, né? E aí evita o deslocamento. E depois, lógico, a gente vai seguir, após o atendimento, dar seguimento, ou vai no médico assistente dele, pessoal, ou a gente vai orientar para qual especialista que ele vai ser. E onde a pessoa que está assistindo ali, onde que ela pode ver isso? No aplicativo? No aplicativo tem os telefones de contato para poder acessar o PA digital. Fica muito mais prático, né? Fazendo uma analogia aqui, eu vou falar, vou encurtar aqui, mas eu lembro quando eu tinha que levar meus filhos no antigo Hospital da Criança, era tão cheio que eu deixava as crianças no carro e eu ficava ali na porta esperando, porque com tanta criança, tanta contaminação, né? E com isso aí você evita um monte de coisas, né? Você evita deslocamento, você evita aglomeração, né? Então é o futuro da medicina mesmo, né? Para até a gente ficar mais, vamos dizer, satisfeito, assim, sem ter esses dissabores, né? Olha que legal. Doutor, a gente está chegando ao final da entrevista. Quero agradecer demais o senhor estar aqui e pedir para você que está assistindo, principalmente esse final aqui, isso aqui é muito importante, viu? Isso aqui pode ajudar muito você. Curtir, compartilhar,
porque isso pode te ajudar. Mas eu quero deixar as câmeras abertas aqui para o senhor, doutor, o senhor dar suas palavras e agradecer do fundo do coração, viu, a sua participação aqui, que sempre é bom. Olha só, para vocês terem uma noção, não estava nem colocada essa questão disso. No nosso bate-papo acabou surgindo essa questão que para mim é de extrema importância mesmo. Como profissional da saúde eu falo, a evitar o deslocamento, tantas coisas podem ser resolvidas sem precisar aglomerar, né? Mas vou deixar à disposição as câmeras aí para o senhor. Eu quero agradecer primeiro o seu convite. Eu acredito que a oportunidade é muito boa para a gente poder esclarecer o que nós temos no serviço, o que nós mantemos no serviço e, sobretudo, assim, são atualizações que às vezes passam despercebidas e aí a gente vem aqui num programa como o seu, né, acaba alertando as pessoas e elas têm isso na sua mão, é só utilizar quando for necessário e a Unimed Campo Grande está à disposição para atendê-los. Parabéns, doutor, parabéns pela sua gestão, é sério, eu não estou falando de puxar saco não, parabéns, está fazendo diferença. E você que quer um plano, pare e pensa que vale a pena, viu? Obrigado que você ficou até aqui, até semana que vem. Tadeu1noticias.com, a notícia no seu celular.